Aleluia, Deus abençoe. Queridos, é um privilégio, sempre é um privilégio. Podemos trazer uma mensagem da parte de Deus. É algo de muita responsabilidade, é algo... Não é fácil, na verdade. Pregar a palavra, né? Não é tarefa fácil, né? Eu creio assim que não é fácil pelo fato de termos que ter uma mensagem. Pregar uma palavra, você clica no YouTube lá o que você quiser e vem uma relação de mensagens. É só você seguir o roteiro. Independente, né? É importante também, mas falar para a igreja no domingo é entender o que Deus quer falar com a sua igreja reunida. E em cima disso eu estava orando ontem à tarde, assim, estava num momento muito gostoso de aflição, né? Mas um momento muito precioso na presença do Pai. E o Senhor falava comigo em cima de 3 personagens bíblicos que têm um encontro com Jesus. Porque de tudo que precisamos nesses últimos dias é ter esse encontro com Jesus todos os dias. Se encontrar com Ele, não tem nada mais importante na vida de uma pessoa do que estar com Ele, se encontrar com Ele todos os dias e desfrutar dessa comunhão e desfrutar dessa presença. E eu pergunto para a igreja aqui reunida: você tem se encontrado com o Senhor todos os dias? Na verdade, o que Deus quer é que nós sejamos pessoas inteiras, íntegras, integrais nele. Não apenas pedaços nossos nele, mas que toda a nossa integralidade esteja nele, que a nossa vida seja dirigida por ele, que os nossos passos sejam guiados por ele, que os nossos pensamentos sejam os pensamentos dele, que a nossa vontade seja a vontade dele, que o nosso querer seja o querer dele. Mas para isso é necessário estarmos conectados integralmente nele. Eu gosto muito do apóstolo Paulo quando ele fala que nós, ali em Coríntios, que nós sejamos-lhes agradáveis. Já pensou Deus olhar para nós e Ele se agradar de nós? Meu, que sonho de consumo, Deus olhar para nós e Ele se agradar de nós. Nós sermos agradáveis a Ele. Isso é integralidade, isso é ser integral, por inteiro. É aquele suco de uva que você compra lá no mercado, está escrito lá, suco de uva integral. Não tem nem adição de açúcar e não tem nem adição de água, é suco. É espremido o suco de uva, a uva, e é aquilo ali, 100%, se você colocar no microscópio é 100% uva, espremida, amassada. Eu não sei você, esse é o desejo do meu coração, essa é a minha busca incessante. Lógico, como todas as pessoas, como todos aqui presentes, com lutas, com tribulações, com adversidades. Mas o desejo do meu coração, o anseio da minha alma é ser agradável a Deus. E não é tarefa fácil, né? Sei que você deve estar com um nó na sua cabeça. Não é tarefa fácil. Porque partes nossa ainda está misturada com esse mundo. Partes nossa ainda está sendo dividida com outras coisas. Parte nossa ainda está sendo competida com coisas. E aí, sendo assim, não somos integrais a Deus, nós estamos íntegros, inteiros para Deus. Parte nossa está sendo dividida, mas não é sobre isso que eu quero falar em outro momento. Gostaria de falar nessa noite. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. 9, Lucas capítulo 9, versículo 18 e 25. E depois vamos pular lá para o finalzinho,
o versículo 57 até o 62. A igreja está tão bonita hoje, né? A igreja está bonita, está com um brilho diferente. Diga assim a Jesus. Eu brinco com a Helena a minha neta caçula, né? Ela vai ser a domingo logo, mas por enquanto ela é neta caçula, né? Eu falo assim para ela assim: como é que você pode ser tão linda assim? Sempre quando encontro ela fala, sabe o que ela fala? É Jesus. Foi Jesus que me fez. Aquele sorrisinho dela, foi Jesus que me fez dar aquele sorriso. Coisa linda, né? Eu digo, como você está linda? Ela fala, foi Jesus que me fez. É Jesus. Lucas capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 18. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes dizendo, quem diz a multidão quem eu sou? E respondendo eles, disseram, João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes, e vós, quem dizeis que sou? E respondendo Pedro, disse, o Cristo de Deus. E a demonstrando, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, e seja morto, e ressuscite no terceiro dia. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear todo mundo, perdendo-se e prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele me envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Vamos para o versículo 57 agora. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um, Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. Olha aqui para mim. Eu creio que esses versículos são, entre muitos, aqueles versículos que nos confrontam e que nos fazem pensar acerca do nosso cristianismo. Porque Jesus está falando que quem quiser vir após mim, tome a sua própria cruz e siga-me. E ele fala mais aqui no versículo, porque versículo 24, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Note que na introdução eu falei sobre integralidade, ser íntegro. Deus não te aceita pela metade. Deus não te quer pela metade. Ou somos 100% dele, metade ele não aceita. Ele atura, ele suporta esse pedaço, mas ele não quer. Ele quer que eu e você sejamos 100% dele. E Jesus falou,
quem quiser seguir-me, quem vir a mim. Olha o que ele diz aqui no versículo ainda 58. E disse-lhe, aquele jovem perguntou assim, né? E aconteceu que, indo pelo caminho, lhe disse um deles: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. E Jesus disse: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. E disse outra, mais uma pessoa naquele meio ali. E disse outros: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa eu primeiro enterrar o meu pai. Mas Jesus observou, dizendo: deixai os mortos enterrar seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse outro, tem um terceiro aqui: Senhor, eu te seguirei, mas deixa despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Integralidade, 100%. Ele não aceita nada pela metade. Você aceita algo pela metade? Você aceita o amor da tua esposa pela metade? Você compartilha o teu cônjuge com outro alguém, com o teu namorado, o teu noivo com outro alguém? Da mesma forma Deus, ou nós somos inteiros para Ele, ou pela metade Ele não nos quer. Ele tolera, Ele espera, Ele não deixa de amar, mas seguir a Jesus deve ser tomar a sua cruz e seguir a Ele. Pegando um exemplo na Bíblia, eu gostaria que você abrisse lá em João capítulo 4. João capítulo 4, diz assim: quando o Senhor ficou sabendo disso, subiu João capítulo 4, do versículo 4, eu vou dar uma corridinha aqui para a gente ganhar tempo. Meu Deus do céu. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus, porém, lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. E disse-lhe a mulher: o Senhor não tem como tirar a água, o poço é fundo, onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu e bebeu com os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água, presta atenção, Jesus está falando e apontando para o poço. Quem beber dessa água, ele está falando para o poço, terá sede outra vez. Agora ele fala assim: mas quem, olha para mim aqui, mas quem beber dessa água, ele aponta para o poço, que é o poço de Jacó, um poço importante, aberto pelo patriarca. Mas Jesus falou assim: quem beber desse poço, quem beber dessa água, voltará a ter sede novamente. Mas quem beber desta água, ele aponta para si, não terá mais sede. E continua a conversa:
Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele fonte de água para jorrar para a vida eterna. E a mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar aqui para tirar água. E ele disse: vá, chame o seu marido. Jesus toca num ponto nevrálgico dessa mulher. Jesus aponta logo para aquilo, nessa moça, que era o seu grande problema, a sua grande dificuldade. Quem está com Jesus agora nesse poço? Uma moça, frustrada, decepcionada, sem sonhos, sem projetos. Uma moça que, muito cedo, quem sabe, sonhou em casar com alguém, ter alguém, buscou esse relacionamento e não deu certo. Não deu certo. Buscou outro casamento, outro relacionamento, também não deu certo. E ela buscou outro relacionamento e também não deu certo. Quando ela pensava, lá pela terceira vez, não adianta mais, eu só sou usada, não tenho mais sonhos. A minha pergunta é: por que ela foi buscar água meio-dia, sendo que as mulheres iam buscar água de manhã para fazer a comida naquele poço? Naqueles dias não é como nossos dias, que a gente abre a torneira e tem água. As mulheres pegavam seus cântaros pela manhã. A primeira coisa que as mulheres faziam era ir, porque água é vida. Ia naquele canto da casa e via-se água. Se não tinha água, elas iam até aquele poço buscar água. E mais um dia, essa mulher está indo meio-dia. Sabe por que ela está indo meio-dia? Porque se ela fosse de manhã, certamente ela ia encontrar aqueles olhares. Sabe aqueles olhares de crítica? Sabe aqueles olhares que de cima a baixo? Sabe aqueles olhares que fazem as pessoas ir lá pro chão assim? Não tem aquele olhar quando tu chega num lugar? Eu nunca me esqueço, a gente estava no encontro de pastores lá no Glória. Não era no Glória, né? Era na Ijade, que é perto do Glória. A gente foi almoçar junto. E todo mundo sabe que o restaurante do Glória é um restaurante mais requintado, né? Eu fui como eu sempre vou, assim, né? Simples, simplão e tal. E a hora que eu fui para a fila, para pagar, a gente almoçou todo mundo junto, conversamos e tal. Eu tinha que voltar à noite novamente para o evento. Saí cedo lá. Eu percebi que algumas pessoas me olhavam assim, sabe? Olha um pobre ali, ó. Olha um pobre. Não tem? Quando você percebe que as pessoas estão te olhando assim, né? O que é que ele faz aqui? Você está olhando para o sapato, de repente para a calça, para a camisa, sei lá. Esse tipo de olhar, de cima e embaixo, e por isso essa moça. E aquele olhar, ele tinha um sentido, era porque ela era uma pessoa que não dava certo no casamento. Mas ela não parava de tentar, ela insistia. E já estava no 5º relacionamento, no 5º casamento. E o Senhor Jesus, apenas no olhar, lhe fala para ela: mulher, esse homem que tu está ainda não é teu, já é o 5º, e esse que você está não é o teu. Imagina você a frustração dessa moça. Sonhos, projetos,
certo se achava feia, certo se achava ridícula, quem sabe se achava a pior das mulheres, e por isso ela ia meio-dia, enquanto as mulheres já tinham preparado o alimento, ela estava indo buscar água, para fazer alimento, de repente para os seus muitos filhos. A Bíblia não fala se ela tinha filhos, mas quem sabe, né? De repente um filho com cada homem. A gente conhece pessoas assim nesses dias, né? Imagina naqueles dias. Só que algo fantástico, poderoso, maravilhoso aconteceu na vida desta mulher. Quantas mulheres certinhas, quantas mulheres, né, de repente que frequentavam a sinagoga, frequentavam o templo, serviam no templo, que não tiveram o privilégio que essa mulher teve, de se encontrar com Jesus, ao meio-dia, porque era necessário, o texto diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria, era necessário que ele despedisse os seus discípulos para comprar comida, era necessário ele estar sozinho, meio-dia, no poço de Jacó, esperando alguém chegar, e era uma mulher, que de repente não dava com a sua cabeça erguida, ela fingia que olhava para o balde, o cântaro, mas ela andava assim, ó. Sabe aqueles tipos de pessoas que não conseguem andar de cabeça erguida? Era essa a mulher. Só que o que me chama a atenção, nesse encontro, é que Jesus pergunta para ela: se tu soubesses quem te pede águas, quem te pede água. E ela falou: Senhor, sendo tu um judeu, fala comigo uma samaritana. Olha aqui que Jesus não está preocupado com o nosso pedigree, com o nosso título, se somos sábios, se temos faculdade, se somos inteligentes, se somos PhD, se somos algum CEO, se somos... Não, ele está preocupado com uma coisa, é de um coração disposto a querer conversar com ele, porque ela começa e se deixa levar numa conversa, num diálogo ali com Jesus. Ela se deixa, ela se permite, ela se humilha, e ela permite que Jesus fale ao coração dela, porque quando ele fala assim: se você soubesse quem te pede água, e ela olha para a mão de Jesus e ela falou assim: tu não tem nada para me dar. O primeiro contato, tu não tem nada, tu não fala. Em primeiro lugar, tu não pode falar comigo. Em segundo lugar, tu não tem um cântaro na sua mão. Na verdade, quem tem um cântaro sou eu. É assim que nós respondemos muitas vezes, né? Nossa prepotência. Porque eu tenho direito. Porque eu sou crente há mais de 10 anos. Porque eu sou um pastor. Porque eu sou... Não. Jesus tocou num ponto nevrálgico. Chama o teu marido. E o interessante acontece aqui, para a gente partir para o próximo personagem. No versículo 28. É João 4 e 28. E diz o quê?
no meio daquela conversa, Jesus foi se revelando, se mostrando para ela. E deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Olha aqui para mim. O encontro com o Senhor verdadeiro vai exigir que nós deixemos alguma coisa. Ela foi um cântaro. Aquilo que ela tinha para dar de beber, para alimentar a sua família. Ela deixou ali o seu cântaro. Ela deixou ali aquilo de mais precioso que ela tinha naquele momento, para seguir a Jesus. Ela chega até Jesus, ferida, machucada, decepcionada, angustiada, com medo, depressiva. Pensou, com certeza, né? E Jesus falou o seguinte: se você soubesse quem te pede água de beber, aleluia. E aí no versículo 29 disse: vinde e vede, um homem me disse, quando eu tenho feito, porventura, a um homem, vinde e vede, um homem que me disse tudo que tenho feito. Irmãos, se ela voltasse com um cântaro, ela entendeu que teria que deixar o cântaro ali. Não isso fisicamente, porque ela precisaria tomar água novamente, precisaria voltar àquele poço. Mas quem sabe num ato profético ela deixou aquele cântaro, porque a partir daquele momento, a água que ela ia beber, daquele dia em diante, seria a água da vida. Porque Jesus falou que quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ela não foi mais a mesma mulher, a sua vida foi transformada, ficou tudo para trás a partir daquele encontro. O encontro com Jesus verdadeiro, é necessário que a gente deixe alguma coisa ali. Vamos para o segundo personagem. Vamos para Marcos 10, 46. Eu vou já lendo aqui para a gente adiantando, tá, queridos? Entretanto, chegaram a Jericó. Olha só, em primeiro lugar, Samaria. Aí Jesus chega em Jericó e tem outro encontro com outra pessoa, mas uma pessoa também parecida com essa mulher samaritana. Interessante, né, irmãos? Como a gente quer se fazer de bonzinho, como a gente se passa de bonzinho, de crentinho, né? Como a gente quer passar para as pessoas a nossa espiritualidade, como a gente acha que através da nossa espiritualidade é que nós vamos atrair a atenção de Deus. A minha, a tua Bíblia fala que um coração quebrantado Deus nos despreza. Essa mulher teve que deixar o seu orgulho, essa mulher teve que deixar, porque ela saiu dali curada, ela saiu daqui transformada, ela saiu daquele encontro com Jesus restaurada completamente, curada, tocada, transformada. Ela não foi mais a mesma mulher, porque ela deixou o cântaro. Deixe o seu cântaro e siga Jesus. Entretanto, chegaram a Jericó, e quando mais tarde ele e os seus discípulos deixavam a cidade, seguiu-os grande multidão. E aconteceu que um pedinte cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado junto à estrada. Ouvindo dizer que era Jesus de Nazaré, começou a chamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Muita gente repreendia-o para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chama-no. E chamaram-no. És um homem com sorte,
vai que ele te chamou. Bartimeu deixou a sua capa, a capa que trazia, atirou-a para um lado, pôs-se em pé de um salto, e encaminhou na direção de Deus. Eu creio que essa família, o seu Timeu, vou colocar aqui, né? Bartimeu, porque Bar significa filho, Timeu, nome da pessoa. Todo nome que tem Bar na frente significa filho, né? Bartolomeu, filho de Ptolomeu, né? Bartimeu, filho de Timeu. Todo nome que tem Bar na frente significa filho. E eu fiquei pensando comigo nessa tarde, quando estava ali em casa, fiquei pensando nessa criança, nesse pai, que com muita alegria, né? Porque para um judeu ter um filho homem era uma grande alegria. E quando essa criança nasce, certo, ele fala: "Oh, Timeuzinho, o meu Timeuzinho, que coisa mais linda, que coisa maravilhosa, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, de repente lá no 8º dia, porque hoje a criança já nasce com o olho aberto, né? Mas naqueles dias a criança demorava um tempo para abrir os olhos, e eles desconfiaram que o Timeuzinho não acompanhava a luz. E logo em seguida veio o diagnóstico que ele era cego. E o pai de Timeu com certeza ficou triste. Eu fui procurar em alguns estudos quem era esse Timeu. Alguns estudiosos dizem que Timeu era um chefe de guarda, era uma pessoa importante. Mas o que nós lemos no texto é que esse jovem está mendigando, que esse jovem está à beira do caminho pedindo esmolas. A sua cegueira fez com que ele se tornasse um pedinte, que vivesse da mendigância, permitiu que esse jovem, que esse homem agora, de repente, um jovem adulto já, à beira do caminho, mas ele ficou sabendo, ele era cego, mas ele não era surdo, ele era cego, mas ele não era mudo, ele era cego, mas ele ouviu que Jesus iria passar naquele caminho, que Jesus ia passar por ali, e que ele no seu coração, já disse ao seu coração: vou me encontrar com ele, porque se eu me encontrar com ele, eu vou ficar curado da minha cegueira. E de repente ele ficou sabendo que Jesus iria passar por aquela região, a região de Jericó. Eu fico pensando, eu lembro, irmãos, é tão difícil, né, para a gente, falta de dinheiro, né, irmãos? Eu me lembro que quando nós estávamos construindo isso alguns anos atrás, a gente estava acabando de construir nossa casa e a gente iniciou um ministério, eu e a pastora Ivonete. Eu lembro que a gente contava moeda, queridos. Alguém já contou moeda aí já? Né? Às vezes era só pão com margarina ou só pão com mousse, irmãos. Alguém já, né? Eu nunca me esqueço uma vez que a pastora Ivonete convidou uma amiga dela para ir numa consagração na igreja do centro, né? E ela muito motivada, uma evangelista, queria que aquela amiga dela fosse lá com ela na consagração, porque é uma bênção, mas elas tinham que pagar passagem do ônibus. O pastor nunca dirigiu, nós tínhamos um chevetinho na época, e de repente ela falou assim, só que quando ela foi olhar na carteira, só tinha 2 passagens, que era a passagem dela de ida e de volta. E a amiga falou na época, quem lembra da época do telefone? Irmãos, tu falava alguns segundos só, porque era caro pra caramba, né? E ela ligou, pode vir, assim lá no ímpeto, pode vir que a gente vai junto. E embarcaram as 2, irmãos, só com 2 passagens. E foram para aquela consagração. E chegando naquela consagração, de repente a pastora, foi a consagração mais importante da vida dela, porque deve ter orado muito, porque na volta, irmãos, faltava 2 passagens de ônibus. Irmãos, a gente morava lá no Escolinha, mais ou menos uns 9 quilômetros, até a igreja dava uns 10 quilômetros, e a aflição no coração da pastora, e de repente, irmãos, ela orando a Deus,
Mas ela falou no seu coração: Deus vai fazer com que o milagre aconteça. Não sei como, nem de que forma, mas alguma coisa vai acontecer, e aconteceu. Encerrando-se aquela consagração, a pastora estava sentada de joelho. Uma mulher veio e colocou um envelope dentro da Bíblia dela. E ela sentiu ali, mas não quis pegar ali para não ficar, né? Ficou ali. E quando você abriu, era quanto? Na época era R$250, irmãos. Era muito dinheiro, irmãos. Isso em 99, irmãos. Era muito dinheiro, irmãos. Pagou 2 passagens para uma amiga que queria e volta para casa com R$250. Eu nunca me esqueço. Sabe a primeira coisa que ela fez? Tirou o dízimo. A segunda, ela comprou um CD, o primeiro CD dela da Cassiane. Ela é Cassiane, né? O primeiro CD dela da Cassiane, irmãos. Irmãos, CD também era caro. Quem lembra dessa época, em 99? Era caro, irmãos. Comprar CD, a gente comprava assim, em 5 vezes. E pagamos uma escada que a gente está fazendo lá, que está até hoje lá em casa, lá, uma escada Carol que está lá em casa, lá, para subir para o 2º piso. Provisão. Esse rapaz vivia de mendigância. Mas o encontro dele com Jesus permitiu que alguma coisa acontecesse. Mas ele teve que deixar a sua capa. A capa era um sinal de que ele era cego, de que ele era um mendigo. Aquele tipo de capa, quando você olhava de longe, lá vai um mendigo. Lá vai alguém que tem algum problema, ou da perna, ou no olho. É alguém que não pode trabalhar, alguém que vive da mendigância. Era um sinal. E olha o que diz a palavra aqui no versículo 50. Bartimeu deixou a sua capa. A partir daquele dia, ele não iria ser mais a mesma pessoa. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Jesus, Ele nos aceita como somos, como estamos, mas Ele se recusa a nos deixar como nos encontrou. Ele precisou deixar a sua capa. A sua capa teve que ficar ali. Daquele dia em diante, ele não seria mais o mesmo homem. Não estava ali mais um mendigo, cego, mas um homem curado, transformado, restaurado, pelo poder que há na palavra de Deus. E Jesus falou para ele, Jesus parou e disse: chama-no. Irmãos, havia algo, irmãos, quantos cegos tinha ali? O texto de Marcos diz que eram 2 cegos, né? Acho que é o texto de Marcos que diz que eram 2 cegos. Mas quantos cegos havia em Jericó? Quantos mendigos havia em Jericó? Quantas pessoas problemáticas havia naquela cidade? Quantas pessoas haviam que estavam precisando, carecendo, de repente muito mais que Bartimeu? E por que só Bartimeu chamou a atenção de Jesus naquela cidade? Porque ele reconheceu, ele falou: Jesus, filho de Davi. Ele reconheceu que havia um rei ali. Quando ele está falando, Jesus, filho de Davi, ele está falando: eu sei que tu és rei, eu sei que tu podes fazer alguma coisa por mim, eu sei que em ti há poder, basta apenas uma palavra tua e vai acontecer um milagre na minha vida. Obrigado, querido. Está entendendo? Eu sei, ele sabia que aquele encontro que ele haveria de ter com Jesus, ele nunca mais seria o mesmo homem. Eu quero dizer uma coisa para você: se você tiver um encontro genuíno, verdadeiro, real com Jesus, a tua vida nunca mais será a mesma. Porque o que acontece conosco, irmãos? Nós vivemos de altos e baixos. O que acontece conosco? A gente troca Jesus por muito pouco. O que acontece conosco? A gente muitas vezes, hoje, domingo, glória a Deus, aleluia. Segunda, terça-feira, a gente já está fora da fé. Lembra do que eu falei no começo? Integralidade. Evangelho integral, evangelho é integral. Não é pela metade.
Eu não sei você, mas essa é a vida que eu quero em Deus. O outro personagem é um homem chamado Paulo. Isso está lá em Atos capítulo 9. Eu estou tirando e colocando porque o meu óculos está todo arranhado e vamos ir para só a graça. Eu não sei você, mas quando eu olho para o apóstolo Paulo, pensa aqui comigo. Ele morava em Damasco. Paulo é Damasco, ali da cidade de Tarso, né? Perto de Damasco. É onde está hoje a Turquia, naquela região da Turquia ali, é longe de Jerusalém, irmãos. E todo mundo diz que Paulo era uma pessoa pobre, né? Mentira, Paulo não era pobre não. Porque os pais dele, os pais de Paulo, pagavam caro para ele estudar em Jerusalém, aos pés do seu, acho que era Gamaliel, né? Aos pés de Gamaliel. Gamaliel era disputadíssimo como mestre. E todo judeu, né, ainda que ele morasse fora de Jerusalém, longe de Jerusalém, mas Paulo era um cidadão romano, e como cidadão romano, que estava morando em Tarso, a sua família toda era uma família de construtores de casas, de apartamentos, vamos dizer assim. Eles eram construtores, eles faziam tendas. E quem fazia tenda, aquela região é uma região de passagem. A região de Tarso, ali de Damasco, é uma região de passagem, onde passam pessoas, era uma região de muito comércio. E quem vendia tendas, tinha muito dinheiro, e por isso a família de Paulo era uma família muito rica, e tinha condições de levá-lo para estudar aos pés de Gamaliel em Jerusalém. E agora esse menino, ele cresce, e ele se torna um homem importante. E ele é um religioso, ele é da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Segundo a lei, ele era fariseu. A fariseu era aqueles judeus ferrenhos. A lei tinha que ser muito séria, muito certinha. Mas acontece que ele está servindo os seus maiorais, indo nas casas dos crentes, tirando esses crentes para fora e prendendo. Olha só a função que ele está exercendo agora. Com certeza ele está fazendo isso porque ele já estava galgando um cargo no Sinédrio. Sinédrio eram pessoas importantes, eram aquelas pessoas que comandavam as sinagogas, que comandavam as igrejas, eram os pastores, os líderes da época. Ele estava galgando essa posição e não tem nada de errado nisso. E para dizer que realmente ele era um cara sério, ele vai perseguir a igreja, porque ele ficou sabendo que um tal de Jesus pregou, morreu, ressuscitou ao 3º dia, e muitos dos seus discípulos estavam pregando o evangelho. E ele, no zelo que ele tinha pela sua religião, pela sua tradição, ele começou a perseguir os cristãos. E nessa perseguição, diz a palavra que ele, voltando perto de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E nesse encontro que ele tem com Jesus, foi um encontro transformador, porque no encontro que ele tem com Jesus, ele ficou cego. Ele perdeu, ele deixou ali a sua visão. Ele ficou cego, completamente cego. A Bíblia diz que pegaram ele, 3 dias, levaram para uma casa de uma pessoa, um tal de Ananias vai lá, por revelação do Espírito Santo, vai lá. Eu estou lendo o que está escrito aqui em Atos capítulo 9, tá, queridos? Eu estou falando para vocês, está em Atos capítulo 9. E ora por ele, e ele é curado, e a Bíblia diz que cai como que escamas do seu olho. Eu creio que estão caindo ali, pastores aqui presentes, presbíteros, aquelas escamas, as escamas da religiosidade, daquilo que carregamos. Eu sou um crente, eu tenho uma igreja, eu tenho um pastor, eu tenho um ministério, eu exerço uma função, eu tenho um cargo, mas acontece que é só religiosidade, é só tradição, encontro com o Senhor nenhum, vida com Deus nada. Assim estava Paulo, servindo os seus senhores, servindo a sua tradição, servindo o judaísmo, servindo, entre aspas, o seu Deus.
perseguindo a igreja. Irmãos, como que alguém que se diz sendo alguém que tem Deus, vai perseguir a igreja, vai perseguir os cristãos? Como que, irmãos, será que não é eu e você? Quando falamos das pessoas, quando criticamos as pessoas, quando falamos, os pecadorzinhos da igreja, será que muitas vezes não somos essa pessoa? Não somos nós, esse Paulo aqui com escamas, que não enxerga a graça, que não entende a misericórdia, que não entende o favor de Deus? Será que não somos nós, essas pessoas como Paulo, que persegue a igreja, que está na igreja, que é a igreja, mas persegue a igreja? Que não tem misericórdia, que o seu olhar é um olhar de crítica, que a sua boca é boca de crítica, que está todo o tempo olhando para a igreja, olhando os defeitos da igreja, não consegue olhar aquilo que é de bom, é aquilo que de bom que a igreja faz. Será que não somos esse Paulo, que precisamos cair? Muitas vezes precisa acontecer algo com nossas famílias, com nossos filhos, muitas vezes precisa acontecer algo com a nossa vida, para a gente acordar, para que as escamas venham cair. E foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo estava a serviço do reino de Deus, a serviço de Deus, perseguindo a igreja, perseguindo aqueles miseráveis que vendiam tudo para viver em comunidade de perseguição. Este é Paulo. Paulo está perseguindo pessoas simples, que depois vão morrer nas arenas, mortas pelos leões. Mas ele era o Paulo, o estudado, o sábio, o homem estudado que estudou a vida inteira, que conhecia toda a Torá, conhecia a lei, mas que precisou cair. Eu creio que foi o próprio Senhor que o derrubou. Assim como lá na frente, em 2 Coríntios capítulo 11, quando ele está falando ali da perseguição que ele estava passando agora, no meio da igreja, ele fala: os meus irmãos me perseguem, aqueles que deviam me amar, me açoitam, aqueles que deveriam me entender, porque eu inaugurei, porque ele que inaugurou a igreja de Corinto. A igreja de Corinto foi ele que deu a sua vida. E aí ele fica reclamando lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12. Escuta aqui, eu não fui pesado a vocês quando vi a pregar o evangelho para vocês. Outros irmãos que me patrocinavam, e não fui pesado para vocês. Mas um dia eu tive que sair daqui. Capítulo 9 diz que ele teve que sair pendurado por uma gaiola. Já lançaram ele para ele não morrer. Perseguido. Irmãos, que nós como igreja venhamos cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos. Irmão, vamos parar de criticar. Se você sabe alguma coisa, ora, não critica, porque você pode ser derrubado por Deus. Você pode cair, alguém da família pode cair para você acordar, para cá aquela arrogância, porque ele fala assim: olha, eu não sei se no corpo ou se fora do corpo, eu conheço um homem que subiu ao 3º céu, e ele teve revelações que não é lícitar falar. Eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas esse homem chegou ao 3º céu. Imagina, irmãos, Paulo, ele foi ao 3º céu. Você sabe o que é isso? O primeiro céu é o céu aí dos pássaros, dos aviões. O segundo céu é das constelações, dos planetas. E tem um 3º céu onde Deus está. Ele foi lá, e aí ele fala que ele viu coisas que não seriam lícitas falar. E aí o texto continua dizendo lá no capítulo 11, e pelas muitas revelações foi-me posto um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, que fica me esbofeteando. E pelas minhas muitas revelações, e para que não me ensoberbecesse pelas minhas muitas revelações, foi-me posto um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás. Eu fiquei pensando, pastor Ramon, pastora Paula, presbíteros aqui presentes, pastor Jason, pastor Ayrson, está lá na porta. Eu fiquei pensando, esse mensageiro de Satanás. Irmãos, o homem foi ao 3º céu.
viu a glória. Ele não falou para ninguém, e ninguém sabe da boca dele nada. Agora é um homem que desce ao mais profundo, porque tem um espinho na carne, a saber, um anjo demoníaco, que o esbofeteia, não apenas uma vez, mas 3 vezes ele clamou: Senhor, afasta de mim, tira de mim, tira. E aí Deus fala para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É quando você está fraco que você é forte. Não é quando você está forte que você é forte. Irmãos, eu não sei você, mas muitas vezes eu já tive essa presença também de um anjo demoníaco, um mensageiro de Satanás, que veio me afrontar. Quantas vezes, né? Esses mensageiros de Satanás vêm nos esbofetear. Quantas vezes os mensageiros de Satanás, com a permissão de Deus, vêm nos esbofetear. E vem dizer para nós, e a gente fala: Deus, para com isso. Eu tenho me consagrado tanto, eu tenho orado tanto, eu tenho jejuado tanto. E por que eu tenho esses desejos ainda? Afasta de mim, Senhor. Não permita que isso aconteça comigo, Senhor. Sou tão santo, sou tão usado na igreja. O Senhor se demonstra, se revela tanto a mim. E por que isso acontece comigo, não é assim? A minha casa, Senhor, os meus filhos. Por que eu não dou certo no emprego? Por que eu não dou certo no casamento? Por que eu fico brigando com a minha esposa? Por que ela fica me criticando? Por quê? Por que eu não caso? Por que tu permitiu que eu casasse com esse cara? Por que tu permitiu que eu casasse com essa mulher? Ei, a minha graça te basta. Deus falando: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, porque é quando você está fraco que você é forte. É porque Deus muitas vezes está com saudade de nós, irmãos. Sabe por que vem algumas lutas assim, irmãos? Sabe por que a gente passa por algumas provas muitas vezes? Sabe por que a gente sai de uma prova e cai noutra, sai de uma prova e cai noutra? É porque Deus estava com saudade de você. Ele sabe, se você ficar muito bonzinho, irmão, se ficar tudo na boa, você deixa a igreja. Ele sabe que quando é tudo muito bem, é muito fácil para a gente, né? É ou não é? Amém? Amém, igreja? Não é assim? Por isso, agora faça o que, irmãos? Integralidade. Para de reclamar para Deus. E se posicione em Deus. Sabe o que Paulo perdeu? A sua posição. Alguns estudiosos dizem que ele poderia ser um sumo sacerdote. Alguns estudiosos dizem que ele estava galgando essa posição dentro do judaísmo. Irmãos, sumo sacerdote é igual o papa, só tem um. Sabia disso? O sumo sacerdote só tem um. Era como se fosse um papa do judaísmo. Eles estavam almejando isso, jovem ainda, mas ele caiu do cavalo. Ele caiu. A Bíblia não diz que ele caiu do cavalo, eu estou falando aqui, tá, irmãos? A Bíblia não diz que Paulo caiu do cavalo, tá? Eu estou falando aqui, parafraseando o que eu estou falando. Mas ele teve que cair. Muitas vezes a nossa queda há um propósito do eterno. Certamente os mensageiros de Satanás, que nos bofeteiam, que nos fazem sofrer muitas vezes, que nos causam dor, eles vêm amando de Deus, para nós entendermos que nós somos fracos, frágeis, sensíveis. Eu nunca fiquei depressivo, mas quem já passou por depressão aí? Quem passou por depressão já? É fácil? É um buraco que você entra, né?
Lá você percebe que você é, né? Agora, acho que foi essa semana, morreu um saxofonista que também tinha sido pastor, né? Eu não lembro o nome dele agora. Depressão. Pastor, já foi pastor. Um dos maiores saxofonistas do Brasil, reconhecido no exterior, irmãos. Cara crente, cara firme na palavra, mas não vigiou. Senhor, a minha graça te basta. A graça do Senhor basta. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Nós não merecemos, nós nunca vamos merecer, irmãos. Não acha, irmãos, pega isso no teu espírito. Não faça por merecer. Não ore buscando recompensa. Não jejue buscando recompensa. Não jejue barganhando com Deus. Não ore barganhando com Deus. Sabe o que é jejum, irmãos? O meu jejum é para mortificar a minha carne. Porque eu não sei você, mas a minha carne é muito forte. Eu não sei você, mas a minha carne muitas vezes quer me levar para o buraco. Eu não sei você, mas a minha carne quantas vezes tentou me destruir. Em mim é carne, irmãos. Desejos, sentimentos, vontades. Por isso jejum, para mortificar a nossa carne, irmãos. A nossa carne não converte. A carne não converte. Não tem jeito. Ei, não lute contra a tua carne, você vai perder. Não bote fé no teu taco, você vai perder. Não bote fé na força do teu braço, você vai perder. Por isso que Deuteronômio capítulo 8, ele diz assim: não digas no teu coração, a força do teu braço te deu poder para adquirires estas coisas. Antes, lembra-te que é o Senhor o teu Deus, é Ele quem te dá força para adquirir todas as coisas. Nunca diga no teu coração a força, a tua sabedoria, o teu conhecimento, a tua posição, o teu título. Não. Lembre-te que é o teu Deus quem te dá força. Se coloque de pé. Vamos adorar mais um pouquinho. Eu não sei você, mas eu sou muito parecido com Paulo, irmãos. Quantas vezes a gente esburra o nosso corpo, né? Quantas vezes eu não sei você, mas deixa eu achar aqui o texto aqui. Eu gosto de Filipenses, irmãos. E lá no começo da minha conversão, quando eu estava estudando a Bíblia, o Evangelho os Evangelhos, né? Melhor, o Novo Testamento de maneira cronológica. Quando eu me deparei, e faz muito tempo, com o texto de Filipenses capítulo 1, isso aqui deu um nó no meu entendimento acerca da minha vida, acerca da nossa existencialidade. Ele fala assim, Paulo falando aos Filipenses: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito no Evangelho, de maneira que as minhas, olha só, ele está falando que a prisão que ele estava passando
contribuiu para as pessoas no Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra, mas confiadamente em temor, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, porfia, e outros com boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e nisto me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação para a vossa oração e pelo socorro no Espírito em Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que nada serei confundido antes com toda a confiança. Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim, o viver é Cristo, e morrer é ganho. Você tem esse conceito? Está preparado para a morte? Está preparado para morrer todos os dias? Morrer para o eu, para o orgulho, para o egoísmo, para os medos, para as decepções. Como a samaritana, né? Ela chegou tão forte perto de Jesus, mas ela teve que deixar seu cântaro. Com Bartimeu, tão necessitado, tão pedinte, que chega até Jesus, mas deixa sua capa. Como Paulo, que com a sua vitalidade, com toda a sua força, com todo o seu conhecimento, com toda a sua religiosidade, com toda a sua sabedoria, fica cego e não consegue mais ver a luz do dia, mas cai por terra. E uma pessoa humilde ora por ele, um cara chamado Ananias, sabe-se muito pouco sobre ele, mas tomado pelo Espírito Santo, coloca a mão sobre Paulo, ora por ele. A Bíblia diz que como escamas que caem dos seus olhos, e ele é batizado, e a partir daquele momento ele é cheio do Espírito Santo, e ele vai anunciar o Evangelho na sinagoga, com ousadia da parte de Deus, porque aqui está um homem, que o viver é Cristo, e o morrer é lucro. No casamento, nós temos que morrer. No relacionamento, nós temos que morrer. Temos que morrer o tempo inteiro, irmãos. Quer fazer a vontade do Pai? Não esteja vivo por orgulho, para arrogância, mas esteja morto. Mortifica a tua carne, aprenda a jejuar, dizendo: Jesus, eu preciso abandonar essas práticas, abandonar essas paixões, abandonar esses sentimentos, esses desejos pecaminosos que invadem o meu ser tantas vezes, e querem me tirar, querem me roubar de Ti. Bate no teu peito e diz: Jesus, eu preciso mortificar a minha carne, eu preciso morrer para mim mesmo, a todo dia, se quisermos alcançar a graça, a glória de Deus. E aí ele fala: mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas se ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito e gozo da fé. Amém?